Sim, rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Bom dia, pessoal. Jesus, ele vendo as multidões, era muita gente, ele subiu ao monte. E quando ele se assentou no monte, ele passou a ensinar para os discípulos e para toda aquela multidão o que ele veio fazer. Ele veio para ensinar as pessoas a viver o que estava escrito. Porque naquela altura, quando Jesus chegou na terra, aquela altura quando Jesus tinha chegado aqui no mundo, ele precisava ter vindo aqui, porque se não tivesse vindo aqui já era, estava tudo corrompido. Então ele veio para resgatar a humanidade. Jesus veio para resgatar o ser humano. Aí, no capítulo 5, no versículo 17, olha como que isso aqui é forte. Olha o que Jesus falou. Ele falou assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não veio para anular nada. Jesus veio cumprir aquilo ali e ensinar para mim e para você, para que nós também pudéssemos viver. E ele falou, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A lei falava da vida dele, que ele viria. Então, e dois pontos, a gente pode fazer 2 pontos. Que a lei profetizava sobre a vinda de Jesus e que aquele que vive na lei colhe todas as maldições da lei. Aquele que ainda insiste em viver na lei, que não aceita Jesus, toda a maldição vai se cumprir na vida dele. E fala também que toda a escritura falava da vida dele. Então, tem 2 pontos aí que a gente tem que observar. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens. Quem é que viola essa palavra? São os poderosos, não dá ouvido, pessoal. Os orgulhosos, vamos falar a verdade, vamos falar direito. Não são os poderosos, são os orgulhosos. O orgulhoso, ele não quer, ele quer violar isso aqui, ele quer passar por cima disso aqui. Ele não quer cumprir isso aqui, ele não quer viver isso aqui. Ele não aceita se submeter ao que está escrito. Então Jesus falou, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, ou seja, nada, no reino do céu. Aí ele fala, aquele, porém, que os observar é uma atenção minuciosa, é ver os detalhes do que ele está falando, ver o que ele está querendo passar para a gente, o que ele está ensinando para a gente, mergulhar a fundo no que está escrito e praticar. É isso que está falando aqui. Ele fala, aquele porém que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Ou seja, a pessoa que é de Deus,
que procura viver o que está escrito, ela vai ter que se sobressair sobre aquelas pessoas que não praticam, que não vivem na justiça, ou seja, ela terá que praticar a justiça, ela terá que exceder a justiça daquela pessoa que não pratica. E muito. É o que está falando aqui. Aí, olha o que a Bíblia fala aqui, sobre isso que Jesus está falando aqui. Olha o que a Bíblia fala no livro de Êxodo, no capítulo 20. Isso aqui, pessoal, foi escrito pelo dedo de Deus. Jesus estava falando sobre isso aqui, ó, sobre cumprir isso aqui que Deus está falando. Os mandamentos. Agora, presta atenção no mandamento aqui. Ele fala assim, ó. O segundo mandamento. O primeiro mandamento, Deus falou assim: não terás outros deuses diante de mim. Olha bem, é o primeiro mandamento. Jesus está falando aqui, ó. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. O próprio Deus, que foi escrito, pessoal, isso aqui não foi escrito por qualquer pessoa, não. Foi escrito pelo Criador do céu e da terra. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí ele falou: não terás outros deuses diante de mim. Aí eu te pergunto, Jesus teve outros deuses diante dele? Não. Então, nós também não podemos ter. Nós temos que imitar ele. Aí o segundo mandamento, ele falou: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então os filhos vão penar. A terceira e quarta geração vão penar, vão colher tudo que os pais iam plantando para trás, que desobedecer. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como isso é forte. Até 1000 gerações para aquele que guarda. Mas não é exatamente isso que o mundo vive hoje? Os orgulhosos do mundo que não querem se curvar, não é exatamente isso que eles fazem? Eles fazem deuses. Tem pessoa que o Deus dela é um rato, tem pessoa que o Deus dela é uma vaca, tem pessoa que o Deus dela é um barro, sei lá. Ele falou: não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás diante dela. Jesus não viveu isso. Então é sobre isso que ele estava falando. Isso aqui não foi anulado. Isso aqui, Jesus não veio para anular isso aqui. Isso aqui não foi anulado. Isso aqui, nós temos que viver isso aqui em Jesus. Quando você se entrega para Jesus, isso aqui você tem que deixar para trás. Aí eu creio em Jesus, mas eu creio também em outra coisa. Não. Ou você crê somente em Jesus, você não crê em nada. Você ainda não decidiu sua vida. É disso que ele está falando. Uma vez que você creu em Jesus, os ídolos têm que ser abandonados. As tradições do mundo têm que ser abandonadas. Elas têm que ser abandonadas. Não tem como. Então, ele não anulou o que foi escrito pelo dedo de Deus lá no alto do Monte Sinai para Moisés. Aqui não foi anulado, não. E todo aquele que vive nas práticas das leis que foram escritas pelo dedo de Deus lá no alto do Monte Sinai, eles absorvem toda a maldição desse mundo para a vida deles. Porque Jesus veio para tirar as maldições. Como ele rejeita Jesus, então todas as maldições desse mundo acompanham a pessoa. Em todas as áreas da vida dela. Todas as áreas dela vai ter alguma coisa que ela não consegue superar. E tem gente que tem mais. Entendeu, pessoal? Como é que é forte? Entendeu que a lei não morreu? A lei não morreu, pessoal. A lei está viva, vivíssima. A lei hoje é Jesus. Então nós cumprimos a lei em Jesus. Quando você se entrega para Jesus, então ele cumpriu. Então quando você entrega a sua vida para ele,
então você também está cumprindo a lei. Forte, né? Deus não deixou ponta solta não, pessoal. Então todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, ele tem que cumprir toda a lei para ser salvo. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. São 10. Aqui nós só falamos de uma, nós só falamos de duas. Não farás para ti imagem de escultura e não terás outros deuses diante de ti. Só essa aqui já condenou praticamente o mundo inteiro. Nós só falamos de duas. Nós só falamos de duas leis. Presta atenção para você ver, né, como o trem é pesado. Nós só falamos de duas leis. Aí você lê aí, capítulo 5, versículo 17 de Mateus, e Êxodo, capítulo 20, onde fala sobre os 10 mandamentos. E o que Jesus fala sobre as leis. Lê aí na sua Bíblia, tá bom? Tira as dúvidas, tira suas dúvidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego na vida do Senhor, na mão dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem aí, que a dúvida que eu não consegui tirar, esclarecer ela, o Espírito Santo vem esclarecer ela, meu Pai. Eu entrego a vida dela na mão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima mensagem.